podcast que é o fenômeno do ano. 6h31, a gente tá falando de chuva. Chuva foi o que não faltou ontem na Neoquímica Arena, né, Lucas Herrero? E chuva de bom futebol também, né, Silvânia? Muito bom dia a você, bom dia Pedro Campos e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O melhor jogo do Campeonato Paulista disparado. Corinthians 2, Palmeiras também 2. E só não foi o melhor jogo do ano porque a gente teve o Palmeiras 4, Flamengo 3, né? A final da Supercopa do Brasil. Mas tá ali, foi muito boa a partida entre Corinthians e Palmeiras. O Renato Augusto abriu o placar pro Timão, depois o Rony empatou e virou no segundo tempo e o Gil voltou a igualar a partida. A gente teve 20 chutes do Palmeiras no jogo, 19 do Corinthians, 45 mil pessoas nas arquibancadas, num jogo que fica um gostinho de quero mais pro Palmeiras porque estava à frente do placar, faltando 12 minutos pro fim da partida. Palmeiras lidera a classificação geral com 21 pontos, enquanto o Corinthians é líder do grupo C com 15 pontos, e aí a gente tem também uma reclamação, né, por parte dos alviverdes, um pênalti não marcado ao longo da partida. Na minha visão, a bola bate na mão do Fábio Santos, deveria ter sido marcado o pênalti, só que muito se falou sobre o jogo, com a bola rolando em si, e foi uma bela partida entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians consegue estancar um pouco daquele favoritismo e também da vantagem que vinha levando o Palmeiras. Em 2022, 3 jogos, 3 vitórias alviverdes. Em 2023, pelo menos um empate com um bom futebol na Neoquímica Arena. Teve Santos também ontem. Sim, o Santos, olha o Santos, meus amigos, por muito pouco não perdeu mais uma. Nos últimos 3 campeonatos paulistas, é impressionante, tem alguns dados aqui, Pedro Campos está dando uma olhada no celular, tem uns dados das partidas, porque é número que não acaba mais e jogos que não acabam mais. O Santos, nos últimos 3 paulistões, tinha só uma vitória fora de casa e manteve essa sina. Por quê? Com relação à partida de ontem, perdia por 1-0 para o Santo André, jogava muito mal, inclusive. O Lucas Lima estreou pela equipe, foi muito bem ao longo do primeiro tempo, mandou bola na trave na segunda etapa, foi substituído e aí o Santos conseguiu empate com o Mendonça aos 44 do segundo tempo e se não fosse esse gol de empate estaria numa pior situação. A gente lembra, né? O Santos tem 10 pontos apenas, está 4 atrás dos 2 primeiros colocados, está distante de se classificar para o mata-mata. Seria o 3º ano seguido do Santos sem se classificar para as quartas do Paulistão. E no Campeonato Carioca, hein, Lucas Herrero? Deu o quê? Vasco 2-0 sobre Botafogo. Muito bem, conseguiu ler de ponta cabeça. O Vasco conseguiu vencer com gols do Alex Teixeira e também do Pedro Raul. Pedro Raul, que é o artilheiro da temporada no Vasco, são 3 gols marcados. O Vasco estava na pendura também, viu? Se não vencesse a partida contra o Botafogo, ficaria longe do G4, do grupo de classificação para o mata-mata do Carioca. O Botafogo já estava lá em cima, podia recuperar a primeira colocação, mas com a derrota ainda permanece nas primeiras posições e nesse momento, se acabasse hoje o Carioca, teríamos os 4 grandes avançando para as semifinais, o que seria espetacular também, né, Pedro? No Campeonato Gaúcho tivemos a vitória do Internacional sobre o São José por 2-0 e partindo para o futebol internacional, mais um belo jogo também. A exemplo do 2-2 do Corinthians com o Palmeiras, tivemos um 2-2 do Barcelona com o Manchester United. O brasileiro Rafinha foi o nome do jogo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ele deu assistência para o gol do Marcos Alonso, marcou o segundo gol do Barcelona e depois, quando foi substituído, xingou o Xavi, o técnico do Barcelona, que é ídolo também do clube catalão. Foi muito xingado o Xavi com a substituição e foi mal realmente o Xavi, porque o Rafinha era o melhor em campo, o Barcelona tinha acabado de empatar em 2-2 e aí ele foi substituído faltando 7 minutos para o fim da partida. Futebol feminino, a Marta voltou de lesão e o Brasil venceu o Japão por 1-0 no torneio She Believes. A rainha Marta voltando com tudo. Lucas Herrero, hoje não deu tempo de fazer as efemérides do dia no começo do programa. Carnaval, muita notícia, previsão do tempo ao vivo aqui, você sabe como é que é. Mas aproveitando o esporte, hoje é aniversário de um dos maiores jogadores de basquete de toda a história. Michael Jordan está completando 60 anos, uma lenda de uma geração que levou o Chicago Bulls ao topo, né, do basquete norte-americano por muitas temporadas, graças aos seus arremessos, às suas assistências e também ao seu estilo de jogo, né, que foi seguido aí por outros grandes nomes depois. Então, Michael Jordan hoje está completando 60 anos de vida, fica a lembrança aqui da Silvânia Alves nas efemérides do dia, no Pulo do Gato para os nossos ouvintes. Só 6 títulos
títulos de NBA. Conquistou 3, aí se aposentou por causa Você lembra do pai. Jordan jogando? Não. Você é mais, Eu lembro da série, geração. né? A série The Last Dance, o arremesso final, é espetacular, que foi produzida pela Netflix. E assim, é maravilhosa, que conta a história do Michael Jordan, que perdeu o pai entre os títulos, né? Conquistou 3 títulos, perdeu o pai, voltou a jogar basquete depois dessa perda considerável e conquistou mais 3 partidas títulos. Memoráveis que nós tivemos do Chicago Bulls com o Los Angeles Lakers, com o Michael Johnson de um lado e o Magic Johnson e o Michael Jordan do outro, né? Exato. Sensacional. Resumindo, se no futebol a 10 é tão importante por causa do Pelé, no basquete a 23 é a camisa 10, né? Por Não causa tenha dúvida do Michael Jordan. Hoje ele é proprietário de uma equipe da NASCAR, viu? De carros. Seus carros levam o número 23, pilotado por Bubba Wallace, e 45, pilotado por Kurt Busch. Além disso, é o atual proprietário do Charlotte Hornets, a equipe da NBA. Exatamente. Monstro sagrado. Aí as imagens para você que está na tela aí, o Daniel Mesquita já está puxando dessa lenda do basquete que hoje completa mais um ano de vida. 6h37 da manhã, o Guilherme Oliveira está chegando aqui com notícia importante para você do INSS, hein? Vai ter um mutirão aí, o Guilherme vai explicar direitinho como é que vai funcionar isso pra gente. Bom dia, Guilherme. Fala, Pedro.